Oh, que saudades tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. É com esse poema que a gente começa a segunda temporada de Minha Vista de um Ponto. Muito bom, é um prazer imenso estar com vocês. Eu sou Raimundo Neres. E eu sou Melina Sander. E esse é o nosso canal aberto para você. Vem com a gente. Olá, gente bonita, vocês sentiram aí o drama que hoje a coisa está diferente. Só emoção. E começamos com a nossa chefa geral, Melina, declamando o poema Auroras da Minha Vida, Meus 8 Anos. De Casimiro de Abreu, pessoal. Excelente poema que trabalha aí questões que, apesar de não parecerem amor, sim, são amor. Esse é um poema romântico e ela vai dar uma, vamos dizer, destrinchada para a gente a que se refere esse período. Nessa segunda temporada, então, a gente vai falar um pouco, vai trazer um pouco dos poemas, das poesias que a gente aprecia, que a gente veio contemplando ao longo da vida. Exato. E como é uma coisa que muito incomum para nós dois, gostar de poesia, gostar de poema, e por que não trabalhar nossa segunda temporada em cima disso aí. Trazer um pouco da nossa literatura para vocês. Com certeza. E esse que é um clássico da literatura brasileira. Ele faz parte, esse poema, Meus 8 Anos, faz parte da segunda geração do romantismo aqui no Brasil, tá, pessoal? Aí Raimundo falou do romantismo, eu falei do romantismo, aí você tá pensando aí, tá, mas cadê o romance dentro desse poema? Lembrando que romantismo não fala só de amor, fala também de amor. Nesse poema, Meus 8 Anos, o que é mais forte, o que é mais característico aí é o que mesmo? O que você percebe? O sentimento de nostalgia, talvez essa seja a palavra. Quando ele diz assim, ai que saudade da aurora da minha vida. Você já pode parar aí, daí você faz uma tese de doutorado em cima da nostalgia daquilo que ele traz com ele. Ele traz com ele a docilidade, talvez, da infância e da adolescência, talvez o lance da inocência que havia ali e da descoberta que é um momento maravilhoso e que ele não tinha noção de que era maravilhoso. É tipo, que saudade eu tenho daquilo que eu nem sabia que eu teria saudades. Não é? E para exemplificar, né, para trazer mais para próximo da gente esse saudosismo tão marcante no poema, a gente mudou o cenário, vocês perceberam, né? Mudamos aqui para um pezinho de jabuticaba, para lembrar na época que a gente era criança, que tinha os pomares, né? Na nossa infância era muito mais comum, né, Rai, ter acesso a pé de fruta, nos sítios da vida, subir no pé de manga, subir no pé de goiaba, e por aí vai. Então o pé de jabuticaba está aqui, representando dentro do nosso cenário. Você vê que o cenário foi todo trabalhado em cima de uma ideia já organizada por ela, tá? Para marcar justamente essa ideia do saudosismo, tão presente no poema, tão presente nessa época, né, da literatura, da segunda geração do romantismo. Sim. E essa ideia ainda é uma ideia de que o presente dele, né, como adulto, não é tão boa como o passado. E tem um termo na literatura que eu gosto muito que chama catarse, que é o quê? A fuga do presente. Mais para frente nesse poema ele vai falar que declarar, né, que na idade adulta ele não é tão feliz como ele era nos tempos de infância. E quem pode julgar ele? Não é? E essa ideia então de voltar no tempo, de voltar para um tempo em que nós fomos felizes. O que é ser feliz? O que é ser feliz? Quando ele fala disso aí, ele diz que ser feliz é lembrar-se de um tempo onde ele era livre, onde ele era liberto, onde ele tinha coisas tranquilas. Porque o que ele coloca como tranquilo? Frutas, o verdor, a inocência, o correr pelos campos, o sentir o vento. O que é ser feliz? A segunda geração do romantismo ela é muito marcada por essa subjetividade. Sim. E a subjetividade ela traz um certo egocentrismo, né? E dentro do egocentrismo do autor, por exemplo, ele fala muito de si, que saudade eu tenho da aurora da minha vida, a minha infância querida, que os anos não trazem mais. E aquele tempo de outrora, quando eu era tão feliz, porque hoje eu não sou feliz mais. Aí eu te faço uma pergunta, Rai. Quando você fala o que é ser feliz e tal, será que nessa perspectiva de subjetividade
a gente não tem um leque muito amplo de interpretação sobre o que é ser feliz. E no final das contas, a gente fica procurando pelo em ovo, fica procurando um grande evento, uma grande coisa, para achar que a gente está feliz. Talvez o grande problema nosso seja que a gente projeta a felicidade para frente, quando a felicidade só existe presente. Enquanto criança, a felicidade é subir no pé de manga, arrancar a manga, é subir no pé de goiaba. Né? Eu tive a experiência de colher carambola no pé. Dias atrás eu fui no mercado, aqui para nós está tudo muito caro, e eu vi carambolas, eu pensei assim, meu Deus, eu voltei no tempo em que eu colhia carambola no pé. E pensei assim, nossa, era um tempo feliz. Mas eu posso ser feliz hoje, isso não há dúvida. Talvez o problema seja aquilo que eu disse, a gente projeta a felicidade para frente, né? A felicidade, ou em um grande evento, ou em algo, de repente, também para trás. A gente pensa assim, olha, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um diploma, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um emprego, eu vou ser feliz. Ou quando eu era criança, eu era feliz. Não, a gente precisa trabalhar essa ideia de que felicidade só pode ser agora. Agora, reparou que a gente vive numa eterna catarse? Sim. A realidade da vida adulta é complicada mesmo. A gente cresceu, tem que pagar a conta, tem um monte de coisa, um monte de obrigação para fazer. Não dá tempo das brincadeiras, do lazer, né? Dá? Nem sempre dá tempo, ainda mais na vida de hoje, essa correria louca que a gente vive. São tempos muito complexos, são tempos muito urgentes, tudo é muito rápido. Então, é claro que quem não tá doido para viver uma catarse agora e voltar direto pro passado, quando eu era feliz no meu pé de goiaba, ou talvez me projetar para um futuro, né? Já que lá na frente eu devo ser feliz na minha viagem, na minha promoção e tudo mais. Mas, assim, a gente traz essa intertextualidade, né, da segunda geração do romantismo para os dias de hoje. Por quê? Porque a leitura que a gente faz nos dias de hoje é que a gente vive ainda, nos tempos atuais, uma eterna catarse. A gente tem uma necessidade de fugir da nossa realidade. E o que a gente vem fazendo, gente? Entorpecendo, com substâncias químicas, ou com internet, com rede, com pornografia, enfim, com coisas que nos trazem uma dopamina barata para a gente fugir da nossa realidade. Será que não seria uma característica do ser humano isso? Veja que nesse ponto, veja como é importante a gente se atentar para o seguinte. Talvez alguém diga assim, olha, mas vocês estão falando de poema, que é isso, coisa antiquada. Não. O poema nos convida, a arte nos convida a esse pensamento, a esse questionamento. A arte está nos convidando. Seja no romantismo, no parnasianismo, no iluminismo, tudo nos convida a parar e pensar. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo na minha cabeça? A gente precisa lembrar que todo o universo cabe na nossa cabeça. Porque o que existe é apenas o que está na nossa cabeça. Nada mais, é a nossa interpretação. Talvez o questionamento seja, como é que eu posso interpretar isso de um jeito diferente? Porque fugir da realidade já mostrou que não funciona. Nem no romantismo, nem no modernismo, nem na contemporaneidade. De jeito nenhum. Porque você fica com aquele gosto de que você não aproveitou o que passou e nem está aproveitando onde você está. Agora, né? Exato. Aí dá a impressão que, mas então eu vou aproveitar quando vier. Só que o quando vier nunca vem. Porque o futuro, tecnicamente, ele não existe. Isso, inclusive, dá uma conversa boa, tá? Você vê que a gente vai e volta e tá com aspectos filosóficos o tempo inteiro na nossa conversa. Ele não existe, só existe o agora, é o que você pode fazer com agora. Mas isso não impede a gente de olhar com olhos críticos e também românticos esse poema maravilhoso, quando ele diz assim, que saudade eu tenho daquilo que eu vivi. Por quê? Aquilo que eu vivi é tão bom. Né, gente? E essa ideia romântica que a gente tem da vida, ela precisa ser parcialmente preservada. Porque a realidade, ela é dura demais. A gente fala desse tempo atual de correria, não tem tempo para nada, tá todo mundo cansado. Repara, a maioria das pessoas reclamam, tô cansado, não tenho tempo. Então, nesse tempo de tanta efervescência, né, de tanta correria que a gente vive,
O canal Minha Vista de um Ponto está aqui também para fazer esse convite, para trazer suavidade, delicadeza, sensibilidade, através da poesia também, através da música também, através de aspectos que tragam para a gente emoção, que a gente consiga trazer emoção para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões, porque senão nossas reflexões ficam muito pesadas, ficam muito apavoradas, né? Afinal de contas, tudo é muito urgente e a vida adulta realmente tem esse tanto de responsabilidade, acaba ficando tudo muito pesado. E como trazer leveza? A Ana Beatriz, a psiquiatra, muito maravilhosa, que eu sigo, a gente já citou ela aqui no canal outras vezes, ela fala de uma situação muito interessante que a vida ela é difícil, ela vai ser difícil, ela vai ter momentos muito difíceis. Então eu preciso criar um compilado de memórias, viver situações boas, criar essas memórias boas e prazerosas e armazenar aqui num lugarzinho dentro da minha cabeça e do meu coração. Sim. Porque aí lá na frente, quando eu estiver passando por alguma dificuldade, eu lanço mão daquela memória e torno aquele momento mais suave. Então, que as nossas memórias, que a gente consiga construir memórias suaves, memórias positivas, e que a gente consiga trazer mais leveza para o nosso dia a dia. É um convite para a gente, pessoalmente, e é um convite para você que assiste a gente também. Para que essa aurora da nossa vida, ela não fique lá no passado, ou que a gente projete no futuro, uma aurora futura que nem sei se a gente vai chegar, mas que a gente consiga viver hoje, a aurora da nossa vida, agora. Vamos fazer esse convite para você? Vamos fazer esse convite para eles? Para a gente também. Como é que a gente faz para tornar a nossa vida, ou o nosso momento de vida, uma aurora? Vamos começar uma definição. Vamos trabalhar agora coisas bem, vamos lá, sei lá, filosóficas, não sei se seria essa a palavra. O que é uma aurora? O que é uma aurora da vida? O que é uma aurora? Seria um momento mágico? Eu penso na aurora, que o próprio nome já define, né? Aquele momento do dia nascendo. Então, quando o dia nasce, ele nasce inteirinho. A gente tem um dia inteirinho pela frente. Ele nasce inteirinho disponível pra gente, né? Então, eu penso que a gente pode fazer a aurora da nossa vida alimentando a nossa esperança de dias melhores hoje, dias melhores amanhã. A gente precisa alimentar isso no nosso coração. Vocês não acham, gente? Sim. Que primeiro passo você daria para tornar o seu dia uma aurora? Eu não estou falando da vida, não. O seu dia uma aurora. Qual é o primeiro passo você, Melina, daria para fazer assim? Acabei de acordar. O que é que eu vou fazer agora, nesse exato momento, para tornar este momento do dia uma aurora? Vamos fazer esse exercício juntos? Vamos lá. Eu vou falando aqui o que vier, vocês falam também, coloquem algumas ideias. E a gente vai testando ao longo dos dias para ver se a nossa vida tornou uma aurora mais leve, mais suave, mais gostosa. Mas eu acho que quando o despertador toca, ao invés de, que saco, eu tenho que levantar, desliga aquele negócio, soneca 10 minutos, eu acho que fazer aquela respiração profunda, tipo, tô aqui, tô vivo, obrigada, agradecer pelo dia, pela aurora daquele momento, pelo dia que começa. Então, eu acho que começar com a respiração profunda, estando presente, agradecendo, é um primeiro grande passo. O que você acha? O que você faria a partir de amanhã? Amanhã? Por que amanhã? Porque amanhã é a aurora de manhã. Acordou? Uma das coisas que eu aprendi, a gente já citou aqui, é a necessidade da gente aprender, todos nós, aprendermos a agradecer. Agradecer. Bateu, hein? Agradecer. Já começa agradecendo por estar vivo. Gente, a gente não tem ideia. Mas estar vivo é uma dádiva, é uma bênção. A vida em si é uma bênção. E quando você agradece pela vida, você já começa recebendo essa energia boa de você estar vivo, né? Raimundo, mas eu tenho boletos para pagar. Mas você está vivo, você tem condição de lutar por isso aí. E, por favor, permaneça vivo. Lute para estar vivo e vivendo. É um pedido de alguém que passou pelo vale e sabe como é passar pelo vale. Lute e permaneça vivo, por favor. Então, o primeiro passo, na minha visão, seria agradecer. Agradecer pelo dia, por estar vivo, por de repente ter dormido alguma coisa, por ter um café para tomar, por ter um pão para comer e agradecer. Se você tem um pet em casa, seja ele qual for, um gato, um cachorro, um papagaio, agradecer por ter uma companhia. Se você tem um companheiro ou uma companheira, agradecer por ter aquela pessoa em sua vida. Se você tem um amigo ou uma amiga,
agradecer. E por que não agradecer mesmo? Olha, obrigado por você estar em minha vida. O mundo é melhor porque você existe. Eu amo essa frase. É uma frase que eu direciono para pessoas muito especiais. Então eu digo assim, olha, por isso. O mundo é melhor porque você existe. Inclusive, o mundo é melhor porque você existe. O mundo é melhor porque você existe. Então, o mundo é melhor porque você existe também. Agradeça. Raimundo, eu agradeço a quem? Você agradece àquele a quem você direciona as suas preces. Nós já falamos aqui que nós não trabalhamos com religião. Nós trabalhamos com a ideia de espiritualidade. Eu tenho a minha religião. Eu, particularmente, tenho uma crença em Deus. Mas nós não trabalhamos aqui empurrando nada goela abaixo de ninguém. Agradecer, enumerar as bênçãos que, de repente, você tem. Às vezes a gente não... Até para a gente perceber mesmo, né? Porque a gente fica tão desatento. Exato, mas a gente não percebe o quanto de coisa a gente tem. Eu não estou falando de bens materiais, mas de quanto de coisas abençoadas a gente tem. Seja de um banho pela manhã, um café quente, né, com leite ou sem leite, sei lá, um pão, às vezes uma fruta, a companhia de alguém. Coloca uma boa música, gente. Começa o dia assim, com a música que você gosta. Por isso a arte é tão importante. Por isso a poesia é tão importante. O poema é tão importante. Quando Cassimiro de Abreu diz assim, que saudade eu tenho, ele está falando assim, gente, eu estou vivo e estou lembrando de coisas boas aqui. Que delícia é lembrar de coisas boas. Por isso que Melina falou, é tão importante. De você criar memórias. Olha só, né? E aí vem essa intertextualidade, né, com a fala da psiquiatra da atualidade, Sim. a Ana Beatriz. E aí eu tenho um convite para a gente fechar aqui, porque a nossa nova proposta é de vídeos mais curtos, mais sucintos mesmo. E o convite agora, Rai, é para a gente pensar o seguinte. Sim. A minha infância querida que os anos não trazem mais. E fazendo paralelo com essa memória que a gente guarda, essa memória gostosa que a gente guarda, que a gente lança a mão nos momentos de dificuldade, fala pra gente qual é uma memória, já agora, a primeira que vem, uma memória feliz, que faça que tenha um recorte para ilustrar a minha infância querida que os anos não trazem mais. Qual cena que vem? Minha escola. A minha escola, eu estudei numa escola, eu estou falando da escola de alfabetização. Eu lembro do tempo que da primeira à quarta série. Na minha escola, na quarta série, gente, ensino fundamental. A minha escola dava refeição na escola. Não era lanche, era comida mesmo. E às sextas-feiras era servida farofa com carne. Não pode rir, se você estiver assistindo isso, não pode rir. Mentira, e pode eu já sim. ri. Mas é porque a minha memória tem a ver com comida também. Farofa e carne, gente. Carne, era uma espécie de carne salgada. Nós ansiávamos pela sexta-feira. Não é porque a gente estivesse passando fome em casa, não. Mas é porque a tia que fazia a comida, fazia com um prazer, com um gosto, que aquilo marcou a infância da gente. E a gente, quando eu digo a gente, os colegas, a gente se reunia e falava assim, hoje é sexta, hoje é dia de farofa. Meu Deus, que maravilha. Você falou aí agora, meu cérebro foi no passado e me resgatou isso. Que delícia, gente. É muito bom a gente lembrar de... Pense, a gente ia... Essas vivências, né? A gente ia e falava assim, gente, hoje é sexta. Você ficar marcado, não era só o lance de comer, era comer uma coisa boa, com gente que você gostava ao seu redor, que fazia toda a diferença. E era um dia especial, porque nas sextas-feiras a gente jogava bola. Eu era um péssimo jogador de bola, mas ainda assim jogava bola. Veja que isso me arrasta a mais coisas, né? Uhum. E eu tô lá. Aqui, esse momento em que eu paro e lembro disso, eu volto no tempo. Eu tô lá parado. Cassimiro de Abreu nos ensinou o quê? A voltar no tempo. Apesar de não haver uma máquina do tempo, a gente consegue voltar em nossas memórias e reviver isso. E reviver nada mais é do que a gente trazer à tona aquilo que a gente traz na alma, no coração. Revisitar lembranças, memórias boas. E nutrir essas memórias boas. Às vezes a gente fica tão apegado a memórias ruins, coisas difíceis que aconteceram. E parece que o nosso cérebro tem essa mania, né, de querer trazer memórias ruins. Agora faz a pergunta para mim, que eu quero responder também. Fala pra gente aí um momento de sua vida, uma aurora de sua vida, que você fala assim, isso aqui foi muito bom. A minha infância querida, que os anos não trazem mais.
quando eu penso na ideia desse poema, me vem automaticamente na hora a figura de Vó Marga, minha avó paterna. E a minha infância foi uma infância muito feliz. Ela foi próximo de uma infância perfeita, principalmente porque não foi tão perfeita assim. Teve, enfim, os tropelos da vida, né? Mas a gente brincava na terra, brincava no mato, subia nos pés de manga e jabuticaba e etc. Ingá, siriguela, tamarindo e etc. Mas a minha memória querida é de Vó Marga preparando as coisinhas pra gente. E era de um amor, de dedicação, de uma entrega tão bacana, tão bonita, tão verdadeira, que ela fazia o pão, ela tirava a fatia de pão, ela passava manteiga. Para alguns, você era rica, hein, cara? Muito rica. Para alguns ela colocava no açuquinha, para outros ela passava no mel. E ela cortava em, acho que 3, 6, 9, 12... 13 pedaços, porque eu lembro que o do meio, ele não pegava a borda e a gente sempre deixava por último, aquele centrinho, porque não tem a borda. Sim. E ela era muito... Ela era um cuidado muito individual, muito específico para cada um. Sim, sim. A farofinha que ela fazia para mim era farofinha de ovo. Para meu irmão, ela fazia farofinha de feijão, que era do agrado para cada um. Então, assim, é o amor em forma de detalhes. E é isso que a gente quer resgatar, e é isso que a gente quer trazer aqui. E queremos que vocês compartilhem com a gente também. Conta pra gente uma memória querida que os anos não trazem mais, mas ninguém vai tirar do seu coração. Amei essa frase aí. O amor em forma de detalhes. Percebeu isso? O amor, minha gente, o amor não é o que você diz a alguém. O amor é o que você faz por alguém. Amor é ação. E toda ação, ela pressupõe detalhes. Detalhes inequívocos. Veja que a sua avó, ela se preocupava com a farofa que você gostava e também com o que seu irmão gostava. Ela dizia assim, olha, isso aqui é a minha demonstração de amor para você. Aqui é para você. Gente... E tantas outras demonstrações de afeto que ela tem. E se vocês me permitirem, se Raimundo permitir, por favor, no final do nosso vídeo eu vou colocar um anexo aqui, que é Vó Marga recitando esse poema, Meus 8 anos, com mais de 80 anos de idade. Por favor. Como em que lugar do universo eu poderia recusar ver isso? Vou buscar nos meus arquivos e vou colocar aqui no anexo, hein? Contamos com você para participar com a gente desse momento mais emocionante, mais emotivo, mais meloso, mais poético, porque a gente tem que trazer essa beleza para a vida também e resgatar um pouco da poesia. Inclusive, você indicando para a gente poemas e poesias que você gostaria que a gente falasse aqui, declamasse, discutisse também. Afinal de contas, é a gente e você com o Brasil de audiência. Vem com a gente, te vejo no próximo vídeo, hein? Que saudade que eu tenho da hora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, aquelas tardes falhidas, à sombra das bananeiras, embaixo dos laranjais. Como são belos os dias ao despertar da existência, respira a alma inocência como perfumes a flor. Eu sabia todinho, mas eu não sei mais não, sei os pedaços só. Não sei tudo mais não sei qual é o primeiro verso, qual é o segundo. E quantos anos a senhora tinha, mais ou menos, quando a senhora aprendeu esse poema? 10, 12 anos. Olha que lindo, hein? E agora, quantos anos a senhora tem? Não. A senhora nasceu que ano? 33. Bacana.